Nós vimos até agora uma série de conceitos, desde o básico do JavaScript até alguns conceitos de algoritmos. Entramos no conceito de programação orientada a objetos, programação orientada a objetos focada em objetos. Nós explicamos a diferença entre objetos e classes e a relação das classes com a declaração de objetos, a relação das classes com os objetos e a tipologia da linguagem. E ainda explicamos que em JavaScript as classes residem em um espaço de definições diferente dos espaços dos tipos nessa linguagem. Agora, a gente vai entrar nos princípios da orientação a objetos. Esse vídeo é um vídeo mais conceitual. A gente vai falar um pouquinho de JavaScript especificamente no início, que eu vou dar uma errata a respeito do nosso vídeo anterior. E aí nós vamos entrar nos conceitos basilares, nos pilares, nos princípios da programação orientada a objetos, como ela é conhecida hoje, em cima do uso de classes, mas também aplicável no caso do uso de linguagem orientada a objetos baseadas em protótipo, que nós vamos ver futuramente. Classes é um pouco extenso, existe muita coisa que a gente ainda precisa falar, mas eu vou começar com uma errata de um ponto que eu falei anteriormente a respeito da classe animal. Se eu, se eu não me engano, eu defini uma classe animal que ela tinha um constructor, que ela recebia um nome e uma vocalização. E aí a gente atribuía isso a variáveis da classe, né, a variáveis da classe, não, do objeto que está sendo inicializado nesse constructor. Então, this name é name e this vocalization é igual a vocalization. E aí eu criei um método chamado vocalize aqui, que o que faz? Ele printava a vocalização do animal. E aí eu criava um cachorro, que é um novo animal, de nome cachorro, e que vocaliza au au. E aí cachorro é um animal que vocaliza au au. Então eu tenho cachorro e chamo a vocalização dele. E aí eu tenho cachorro vocaliza au au. E aí eu criei um novo animal chamado gato. E eu falei aqui que gato seria uma especialização de cachorro. Isso está errado. Gato é simplesmente mais uma instância de animal. É uma nova instância de animal. Vou criar um novo animal aqui. Vou chamar ele de gato. E ele vocaliza miau. Gato vocalize. E ele vocaliza miau. Agora, eu criei também uma classe vegetal, e vegetal não vocaliza, vegetal frutifica. E vegetal e animal são duas categorias, né, de objetos que podem ser criados a partir desse modelo de classe, sendo que animal tem uma série de características e vegetal tem uma outra série de características. Só que um dos aspectos da programação orientada a objetos é a gente criar relações entre os diversos objetos, né? E essas relações, elas podem ser de herança ou de composição. Não vamos entrar nas relações de composição, porque relações de composição é um assunto um pouco mais complexo, entra em termos de uso da programação orientada a objetos. Mas já a herança é considerada uma característica intrínseca da programação orientada a objetos. Na verdade, a programação orientada a objetos, ela, além de ter aquela definição que já foi apresentada, ela tem alguns elementos, algumas características que são intrínsecas para a gente considerar que essa programação seja efetiva. Vamos falar um pouquinho dessas características. Vamos abrir aqui a nossa lousa
e voltar um pouquinho para falar de características de orientação a objetos. Não vou falar da definição, porque eu já falei, mas podemos falar que existe, né, um tripé de valores a serem defendidos no paradigma de programação orientada a objetos. Então, se a gente tem aqui a programação orientada a objetos, programação orientada. Temos aqui a programação orientada a objetos. E a gente falou que na programação orientada a objetos, a gente tem objetos. Esses objetos têm um conjunto de dados e um conjunto de comportamentos. Esses comportamentos são dados por quem? Pelos métodos. E isso aqui está unido e guarda estado. Esses objetos, eles todos são declarados a partir de categorias. Que categorias são essas? São as classes. Essas classes, na maioria das linguagens orientadas a objetos, é definidas através de tipos. Só que no JavaScript não é assim. No JavaScript, as categorias das classes elas ocorrem fora da tipologia da linguagem. Existe uma variante do JavaScript, que é a linguagem TypeScript, em que as classes são trazidas para dentro da tipologia. Mas a gente não está falando de TypeScript, a gente está falando de JavaScript. E aí o que acontece? Uma vez que nós temos essas classes, então eu tenho aqui classe. Essas classes, elas servem como orientação, como receita para se definir diversos objetos. Então eu posso declarar diversos objetos de uma determinada classe. Cada um desses aqui é uma instância. E essas instâncias, elas representam o quê? Unidades computacionais ou escopos. E esses escopos têm que respeitar alguns princípios. E que princípios são esses? São os princípios da orientação a objetos. Que aí nós temos aqui o princípio da herança, o princípio do encapsulamento e o princípio do polimorfismo. Vamos falar um pouquinho desses três princípios. Então, se a gente tem o princípio da herança, o que quer dizer o princípio da herança? Se eu tenho um objeto de uma determinada categoria, a categoria é definida como? Através de classes. Eu posso ter uma categoria maior aqui, que vamos chamar de categoria parental, em que essa categoria aqui tem uma relação ontológica. Ela tem uma relação de ser. Então eu tenho essa categoria é um subconjunto dos elementos dessa categoria aqui, que é a classe parental. É muito abstrato? É, mas é fácil de entender. Se eu tenho um cachorro, eu tenho a categoria cachorro, que eu vou chamar de classe, e aí todas as instâncias desse cachorro são da classe cachorro. Então eu posso ter um cachorro Rex, que ele é um cachorro. O Rex, ele é o Rex. Eu posso chamar ele aqui, Rex, vem aqui, Rex. Ele vem, ele me lambe, ele faz festa. Mas eu posso ter um segundo cachorro. Eu posso ter, sei lá, o Toby. E Toby também late, também faz festa, também come ração. Só que ele não é o Rex. Isso aqui é uma instância, isso aqui é outra instância. Cada um deles é um objeto da classe cachorro.
mas todo cachorro é um animal. Então, a classe cachorro, ela herda as características da classe animal. Todo cachorro nasce, todo cachorro come, todo cachorro morre. Todo cachorro tem uma série de características que não são exclusivas dos cachorros, que são características de animal. Então, a classe cachorro herda a classe animal. E Rex, que é um objeto de cachorro, também é um objeto de animal, porque todo cachorro é um animal. Isso que é uma relação ontológica. É uma relação de ser. Então eu tenho toda categoria de animais. E aqui dentro eu tenho uma subcategoria dos cachorros. Portanto, cachorro é uma subclasse de animal. E animal é uma superclasse de cachorro. E se todo animal nasce, cresce, come, morre, cachorros têm características próprias. Ele, por exemplo, late. E a gente pode falar que esse latido é uma vocalização. Então existem animais que vocalizam e animais que não vocalizam. O cachorro é daqueles animais que vocalizam e que a vocalização dele é latir. Então, geralmente, as subclasses, as especializações, na verdade isso aqui está na posição errada, porque o cachorro é uma especialização. A subclasse é a especialização. Geralmente, as especializações possuem mais definições de comportamento, ou seja, possuem mais métodos do que as superclasses. Por quê? Porque eu estou definindo coisas, definindo comportamentos e dados que são específicos para uma categoria dentro de uma categoria maior. Eu tenho mais informações a respeito da subclasse do que a respeito da superclasse. Esse é o princípio da herança. O princípio do encapsulamento, ele é um pouquinho mais sutil que o da herança. Se eu tenho aqui o meu animal, esse animal, ele tem uma série de dados, né? Eu posso dizer nome, idade. Eu posso colocar alguns métodos aqui, algumas ações. Eu posso colocar aqui peso, altura. Agora, algumas ações. Nascer, morrer, comer, vocalizar. E aí, o que acontece? Quando eu crio uma instância de um animal, então eu vou criar aqui uma instância de um animal. Um Lalet Rex igual a new animal. Rex, ele sabe como morrer. Nossa, que tétrico isso. Vamos tentar outra ação. Ele sabe como comer. E ele pode comer, sei lá, pão. Certo? Esse comportamento está associado a Rex. E para quem está usando o objeto Rex, para você acionar o comer, você não precisa saber como o Rex come. Você só precisa pedir para Rex comer. Você só precisa acionar o comportamento comer, o método comer. Dentro da definição da classe, aqui dentro de comer, ele come alguma coisa,
eu vou ter uma série de ações que só dizem respeito à implementação da classe animal. Quem está aqui fora chamando o animal para comer não precisa saber nada a respeito disso daqui. Ele só precisa acionar. Tudo que está aqui dentro está encapsulado dentro dessa chamada. Está encapsulado. Está dentro da definição da classe. Está aqui dentro da fronteira da classe. E fora da fronteira da classe, aqui fora, ó, eu não preciso saber nada a respeito do que está aqui dentro. Isso é um encapsulamento. E encapsulamento serve para garantir o quê? Serve para garantir modularização. E modularização serve para quê? Para garantir manutenção, entendimento do quê? Do código e do algoritmo. É mais fácil eu tratar cada classe com seus objetos como pequenas unidades computacionais a tentar tratar tudo que um animal faz no contexto global do programa inteiro. Seria muito difícil, seria complicado, seria confuso. O encapsulamento garante isolamento. E aí a gente vai para a característica que eu considero a mais abstrata da orientação a objetos, que é o polimorfismo. O polimorfismo ele é diretamente relacionado ao conceito de herança e ao conceito de encapsulamento. Se eu tenho aqui um animal e ele tem um comportamento que é vocalizar, e aí eu tenho aqui um cachorro, e cachorro é uma subclasse de animal. Então cachorro herda um animal, cachorro é um animal. E eu tenho aqui um gato. E gato também é um animal, mas não é um cachorro. Esses caras aqui são diferentes. Eu posso definir para cachorro uma versão de vocalizar em que ele vai acionar um latido. E eu posso definir para gato uma versão de vocalizar em que ele vai emitir um miado. Isso aqui é uma especialização desse método parental. Eu tenho uma especialização do método vocalizar para o gato e uma especialização do vocalizar para o cachorro. A gente vai mostrar isso aqui. Mas aí a gente vai programar para mostrar tanto a herança, quanto o encapsulamento, quanto o polimorfismo. E aí vai ficar tudo bem mais claro. Existe um quarto princípio que às vezes se associa à orientação a objetos, que é o princípio da abstração. Só que o princípio da abstração, ele existe em praticamente todos os paradigmas de programação. Basta existir o conceito de procedimento ou função e algum tipo de estrutura de dados. Então, o conceito de abstração não é exclusivo da orientação a objetos, então eu prefiro não tocar nesse conceito, nesse princípio, que provavelmente em cursos de programação básica vocês vão ter visto isso.
Assim, nós completamos a apresentação conceitual de orientação a objetos e discutimos uma definição de orientação a objetos. Partimos para os princípios basilares da programação orientada a objetos. E agora nós podemos ir para a demonstração prática disso na linguagem JavaScript, diretamente na programação e como esses princípios impactam a codificação de programas na linguagem JavaScript. Até lá e até o próximo vídeo.